Dois mandamentos que Jesus ele apresenta, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, realmente vem a ser um resumo dos 10 mandamentos, porque lá, como o pastor acabou de explicar, faz esses dois mandamentos, é uma alusão que faz aos 10 mandamentos. Por que que Jesus chamou de novo mandamento? Ele fala, novo mandamento vos dou. Se ele queria tão somente fazer alusão de forma resumida, mostrando que amar a Deus era cumprir os 4 mandamentos e amar ao próximo era cumprir os outros 6, por que que ele chamaria de novo se o mandamento já existia? Porque Os Jesus queria, mandamentos, melhor dizendo, já existiam? porque a intenção de Cristo era mostrar uma dimensão da lei que o judaísmo havia perdido. Por isso que no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar seu irmão, já cometeu homicídio. Ele está cancelando o mandamento? Não, ele está ampliando. Ele está apresentando uma dimensão que para os cristãos, os judeus, não cristãos, para o judeu daquela época, eles haviam perdido completamente. Eles estavam muito apegados à letra da lei, mas lhe faltava o espírito. Você lembrar de um texto que nós lemos há umas semanas atrás, em Mateus 23, 23? Vocês dizimam o endro e o cominho, mas vocês omitem aos principais ou os princípios da lei, a justiça, a misericórdia. Ou seja, eles estavam se apegando à letra da lei, mas deixando de ver o espírito da lei. Então, não é só não matar, é não odiar as pessoas. Não é só não praticar o ato sexual, é se conservar puro no coração e não cobiçar uma outra mulher que não seja minha esposa. Então ele está ampliando a lei nesse sentido. E se você disser assim, mas ele está dizendo que é novo mandamento, mas também isso não é novo, porque essa expressão que Jesus está usando, amar a Deus e ao próximo, ele está tomando do Antigo Testamento. Inclusive, nem estão diretamente nos 10 mandamentos. Exatamente. Deuteronômio, mais especificamente, é de onde ele extraiu. Claro. Então, lá em Deuteronômio já estava escrito, nós temos que amar a Deus e ao próximo. O que Jesus está fazendo? Ele está repetindo o que estava no Antigo Testamento. Então, não é de fato um novo mandamento. O que ele quer trazer para eles é uma nova compreensão. É uma dimensão mais espiritual, mais profunda, que eles haviam perdido completamente nos seus dias. Pastor, ainda sobre isso que o irmão está falando aí, que Jesus ampliou e que Jesus trouxe um novo olhar, digamos assim, porque agora não é mais só cometer o ato, mas se eu pensar naquilo, eu já estou pecando. Certo. Será que essa nova dimensão, esse novo olhar, esse novo pensamento, ou seja, extrair a essência do que tem na lei, que era o que os fariseus não faziam, porque eles pegavam ao pé da letra e eles se tornavam grandes legalistas, porque eles queriam que os outros vivessem aquilo que eles mesmos não viviam? Será que esse ampliar a lei, pegar a essência da lei, também não pode ser aplicado na questão do 4º mandamento? Porque as pessoas, o que mais tem de contradição entre os cristãos e principalmente entre os adventistas é o 4º mandamento. Sim. Na próxima semana vamos estudar só sobre o 4º mandamento, a alteração que fizeram na lei e sobre o sábado. Um estudo histórico do sábado. Mas por hoje eu vou dizer para você o seguinte, essa amplitude pode ser feita nos 10 mandamentos, inclusive no sábado. Guardar o sábado não é apenas se abster de trabalhar, é viver o espírito do sábado. E o espírito sabático fala de descanso em Deus, de confiança nele, de relacionamento. Até porque, quando você olha para o Gênesis capítulo 2, você tem ali Deus no capítulo 1 criando o homem, e o homem foi criado em que dia da criação? No 6º. No 6º. E o que Deus fez em seguida da criação? Ele descansou. Descansa. Eu te pergunto, o sábado foi dado ao homem para descansar? Ele estava cansado de quê? De nada. Ele acabava de ser criado. Então, quando eu busco entender essa amplitude maior do sábado, eu cada vez mais entendo por que Deus mandou separar um dia. Porque não é primariamente para o descanso físico. Adão não tinha trabalhado ainda. Deus já deu o sábado. Ou seja, o sábado primariamente foi criado para estarmos em contato com Deus. Ou seja, cada semana Deus quer que você separe o 7º dia para estar em contato com Ele. Isso é muito mais espiritual,
muito mais profundo do que apenas a cessação de uma atividade, que pode ser mecânica. Eu posso deixar de trabalhar e não respeitar o quarto mandamento. Porque a observância do quarto mandamento não é só deixar de trabalhar. Então, cessar o trabalho é parte. E eu cesso para quê? Para me voltar para as coisas espirituais e para comungar com Deus. Agora, se eu cesso de trabalhar e não faço isso, o mandamento não está sendo observado. Então, eu acho que essa dimensão espiritual, ela se aplica a qualquer um dos mandamentos. E Jesus veio fazer justamente isso. E é por isso que ele vai discutir tanto com os judeus por causa do sábado, né? Pelo menos 8 ocasiões. Na realidade, eles que discutiam com Jesus, né? Queriam falar Eles que ele... provocavam a situação, mas Cristo também discutiu, porque ele provocou situações. Por que ele foi lá curar no sábado? Ele podia ter escolhido outro dia, mas ele quis curar no sábado, para que o problema fosse levantado. Então Jesus ensinava quando vinha de lá para cá as indagações, mas ele provocava também a discussão para ensinar para eles. Então Cristo usava isso como uma estratégia pedagógica. Eu vou levantar aqui a questão e certamente virão os questionamentos e eu vou poder deixar claro o que é a minha vontade.